Bom dia, bom dia! Seja muito bem-vindo a mais um Café com Gramática. Nosso Café com Gramática, agora você já sabe, será com aulas gravadas, porque o nosso encontro ao vivo será toda quarta-feira, às 19 horas, aqui pelo meu canal do YouTube. Mas toda terça-feira, nosso Café com Gramática continua e eu vou escolher sempre conteúdo inédito para você, sempre questão novinha, para que você esteja atualizado. Você vai me prometer que toda terça-feira, 8 horas da manhã, você vai estar aqui no nosso Café com Gramática. E hoje eu escolhi um tema muito bacana, que eu sei que você não tem dúvida, não sei nem por que eu escolhi, que é o emprego do pronome lhe. Pronome oblíquo lhe, que caiu recentemente em duas provas muito boas. Aí eu falei, opa, deixa eu aproveitar e comentar. Comentarei duas questões, uma do Instituto Rio Branco, de 2023, prova para diplomata, e agora MRE, Ministério das Relações Exteriores, para oficial de chancelaria, e aí banca Sebrasp, prova aplicada já em dezembro de 2023. Então, duas provas novinhas. Passando para lembrar que nós temos também o método RISE de aprendizagem. Em apenas 25 horas você pode aprender gramática de maneira lógica, de maneira sequencial, é só fazer parte do método. E você que está nos acompanhando aqui vai ter um super desconto. A gente vai colocar aqui um link específico para você e você vai ter um super desconto por estar nos acompanhando aí tão cedinho. Então, vamos lá para a nossa questão, emprego do pronome lhe, e nós já sabemos o seguinte, até antes de começar aqui. Existem os pronomes, que são classes que se conectam ao nome, e dentre as classes do pronomes, que são várias classes, há uma que é o nosso ponto de apoio, que é a base, que é a origem de tudo, que são os pronomes pessoais do caso reto. A partir dos pronomes pessoais do caso reto, surgiram vários outros pronomes. Pronome oblíquo, pronome demonstrativo, pronome de tratamento, um monte de pronome, beleza? E aí agora a gente vai avaliar o que o examinador pediu e eu vou direcionar. Então, vamos lá. Aí, olha só, a questão é a seguinte: Instituto Rio Branco, essa daqui, prova para diplomata, ele falou assim: no trecho, dava-lhe ensejo a um esboço de mundanismo, o complemento verbal direto é expresso pelo nome ensejo, enquanto o indireto é representado pelo pronome lhe e pela expressão um esboço de mundanismo. Olha o que eu acabei de mencionar. Eu disse o seguinte, pessoal, existem os pronomes pessoais do caso reto, que foram os pronomes que surgiram primeiro. Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. Agora, o ponto importante que temos aqui é que os pronomes pessoais do caso reto nasceram para funcionar como sujeito da oração. Agora, nem tudo que temos na estrutura funciona como sujeito. Por isso, surgiram os pronomes pessoais e os pronomes pessoais do caso oblíquo. E eu sei que você sabe, eu nem precisaria dizer, a palavra oblíquo vem de obliquar. E obliquar significa que esses pronomes aqui são pronomes que se desviaram, obliquar é desviar. Então, são pronomes que se desviaram da função de sujeito. Pronomes que vão exercer várias outras funções, menos a de sujeito. Pode ser complemento verbal, pode ser complemento nominal, pode ser adjunto adnominal, pode ser até adjunto adverbial, porque a ideia é esses pronomes vão exercer funções diferentes da função de sujeito. Então, os oblíquos são aqueles que se desviaram da função original, beleza? Então, agora vamos continuar. Eu sei também que não precisa, mas a listinha para cada pronome pessoal do caso reto, a gente tem uma listinha de pronomes oblíquos, você se lembra? Nós vamos ter o me, mim, comigo, comi um pedacinho ali, ter, ti, contigo, o ele e o ela, o, a, lhe, olha que apareceu lhe, que é o que a gente vai usar. O, a, lhe, se, si, consigo. Nós é o nos, conosco. Vós, vos, convosco. E aí o eles e elas a mesma coisa, não é? Os, as, lhes,
se consigo. Pronto. Aí o examinador perguntou sobre o lhe. Eu sei também que você se lembre, é algo muito importante que tem de estar fresquinho aí no nosso radar, é que os pronomes oblíquos, eles vão funcionar principalmente como complemento de verbo. Mas como eu acabei de destacar, não é apenas como complemento de verbo. Vão funcionar também como complemento nominal, principalmente o lhe, que é o que ele perguntou. Complemento nominal, adjunto, adnominal, que a gente já vai desenvolver, beleza? Então, olha só, os pronomes oblíquos o, a, os, as funcionam como complemento direto, complemento objeto direto. E o lhe, quando for complemento de verbo, é o objeto indireto, beleza? Então, vamos lá. Voltando para cá, então, a questão diz o seguinte, deixa eu só completar o que eu acabei de falar. Então, o lhe, objeto indireto, quando for complemento de verbo, e o, a, os, as vão funcionar como objeto direto. Perfeito. Aí, olha só o que o examinador disse. No trecho, dava-lhe ensejo a um esboço de mundanismo, o complemento direto, quando ele fala o complemento direto, é claro, é o objeto direto, que é o complemento não preposicionado. Ele falou que é expresso pelo nome ensejo. Vamos parar aí só um minutinho. Na estrutura, o nosso ponto de apoio é sempre o verbo. E aí ele está dizendo que dava o quê? Ele está falando que dava, e eu vou até pedir para que você me dê a resposta completa. Dava o quê, por favor? Ensejo a um esboço de mundanismo, tudo bem? Dava o quê? Resposta completa. Ensejo a um esboço de mundanismo. E dava-lhe. Os dois estão ligados ao verbo. Perfeito? Aí veja, essa caixinha que é a caixinha não preposicionada, realmente é o objeto direto. E o que ele está dizendo aqui é que dava ensejo e dava ensejo a alguém. Então, é dar algo a alguém. Deu o quê? Ensejo. A quem? A alguém que com certeza estava no contexto. Então, esse lhe, nessa estrutura, com certeza é um objeto indireto. Vamos continuar. Então, o lhe é o objeto indireto. Perfeito. Mas até agora, ele disse apenas que o ensejo é o complemento direto. É verdade? Porque eu separei essa caixinha toda, mas o núcleo é ensejo. Dava ensejo. Joia. Então, essa primeira parte da premissa do item, essa primeira premissa do item é correta. Vamos para a segunda parte. Enquanto o indireto, o complemento indireto, que é o complemento preposicionado, é representado pelo pronome lhe. Isso também é verdade. Dava algo a alguém. Mas ele está dizendo também que há um esboço de mundanismo também é objeto indireto. Ele falou que o objeto indireto é tanto lhe quanto um esboço de mundanismo. Mas espera aí, vamos voltar e vamos analisar puxando setinha. Você que é do método RISE, você que vem me acompanhando, concorda que você já está mega, super, hiper treinada a puxar setinha? Se é a primeira vez que está passando por aqui, não tenha dúvida de que raciocinando, conectando estruturas, separo as caixinhas e conecto a estrutura, não tem como errar. Porque gramáticas são conexões lógicas, não adianta decorar, perfeito? Então, você que já vem me acompanhando, que já está acostumado a me ver puxando setinhas, eu sei também que você já puxa tudo certinho, não é verdade? Depois você até me diga aqui, você já sabe puxar as setinhas, se está organizando de maneira correta as caixinhas, tá bom? Então, olha só, o que ele pediu agora, que é há um esboço de mundanismo, isso aqui está ligado a quem? Fala para mim, a ensejo. Não é dava a um esboço, é ensejo a um esboço. E ensejo é nome, o ensejo. O ensejo. Qualquer palavra acompanhada por artigo só pode ser um substantivo. Então, preste atenção. Como é que algo, que é o termo que ele pediu, ligado a um nome, poderia ser um complemento indireto de uma forma verbal, sendo que nem ligado à forma verbal está? Esse item está errado, beleza?
Eu vou analisar com mais detalhe, mas o que eu quero que você identifique? Só tem como falar que um lhe ou qualquer outro termo é complemento indireto, é um objeto indireto se estiver ligado ao verbo. Essa é a conexão óbvia. Aqui a conexão não é com o verbo. Então, ele está dizendo que dava-lhe ensejo. Dava o quê? Ensejo a alguém, mas é ensejo a quê? A alguma coisa. Então, essa segunda caixinha que ele escolheu está ligado a ensejo e não a forma verbal, beleza? Aí volta para cá. Vocês estão vendo que ensejo é um nome. Quais são as funções vinculadas ao nome? Complemento nominal, adjunto adnominal, aposto ou predicativo. Eu não estou dizendo que é tudo isso aqui. Eu estou levantando possibilidades. Quais são as funções conectadas ao nome? Tudo bem? Agora, o aposto é uma equivalência entre substantivos. Aline, professora de português, ama literatura. Quem é a Aline? A professora de português. Quem é a professora de português? A Aline. Aline, professora de português. Se tem uma equivalência entre substantivos, aquilo que foi posto após é o aposto. Então, o aposto é uma equivalência semântica entre substantivos. Logo, preste atenção. Aqui, o termo que ele quer não tem equivalência, logo não pode ser aposto. O predicativo, ele sempre tem valor adjetivo. E aqui não tem como falar que há um esboço de mundanismo caracteriza alguma coisa. Não caracteriza nada. Não tem como ser predicativo. Então, a nossa dúvida seria entre complemento nominal e adjunto adnominal, mas o que eu quero que você preste atenção? Eu estou dizendo isso porque eu estou dizendo. Eu estou fazendo este comentário para decidir o que é, porque eu sei que você gosta quando eu digo tudo, tudinho. Mas na hora da prova não precisaria disso aqui, eu já joguei o item. Então, eu já falei para você que ele escolheu um termo que está ligado ao nome, sendo que ele diz que é complemento de verbo. Acabou por aí. Professor, então para que é que você está dizendo? Para você saber de tudo, porque se ele tivesse perguntado qual era a função, você precisaria saber. Mas na hora da prova é teoria do menor sofrimento. Vai classificar apenas o que ele perguntar. Perfeito? Então vamos para cá. Voltando então para a nossa estrutura. Qual é a nossa dúvida? Complemento nominal e adjunto adnominal. Uma orientação que eu dou, pessoal, é a seguinte, para a gente poder confirmar se aquele termo é complemento ou adjunto. Se eu falo, por exemplo, leitura de, sei lá, Machado, a leitura de Machado de Assis me alegra muito. Leitura de Machado de Assis está ligada à leitura. Leitura é um nome. Se é nome, a nossa dúvida principal vai ser entre complemento nominal e adjunto adnominal. Leitura de Machado de Assis, observem que eu poderia falar a mesma coisa de outra forma, e leitura de Machado de Assis poderia ser ler Machado de Assis me alegra muito. O que eu quero que você identifique? Eu tirei o nome e no lugar do nome eu coloquei o verbo cognato. Leitura de Machado é igual a ler Machado. Então veja que aqui nós temos Machado de Assis como complemento desse verbo, do verbo cognato. Qual é o pensamento óbvio? Se eu transformei o nome em verbo e o que eu quero classificar completa o verbo, então, por analogia, completa o nome. Então, isso aqui é complemento nominal. Machado de Assis é lido, beleza? Então, nós sabemos que há muitas informações com relação a complemento nominal e adjunto adnominal. Eu acabei de passar para você uma estratégia prática para a gente resolver. Mas no método RISE, eu explico isso aqui tudo detalhadamente. Então, eu coloco todas as possibilidades. A gente trabalha com 1000 exemplos, com um monte de questões para você poder treinar. Aqui, como é muito mais rápido, então eu só vou dando dicas mais práticas para a gente resolver. Mas existe uma teoria absolutamente lógica, bem fundamentada, para que você entenda de maneira definitiva a diferença entre complemento nominal e adjunto adnominal.
Eu já disse a vocês que no método RISE você vai aprender de maneira lógica e definitiva em apenas 25 horas. Eu te garanto gramática em apenas 25 horas. Não é mentira, não. É verdade verdadeira. Então, se você quiser aprofundar isso aqui, pode ir para o método RISE. Então, tá aqui embaixo, alinerise.com.br, vai ter um link logo aqui abaixo que vai te direcionar para o nosso site, beleza? Então, pronto, vamos voltar para cá. Aí nós temos o seguinte, a estratégia, então, se estava ligada ao nome, tive dúvida entre complemento e adjunto, transformei o nome em verbo, se completou o verbo, completa o nome. Perfeito. Agora vamos para cá. Ensejo é nome? É. Eliminei aposto, eliminei predicativo, complemento ou adjunto. E aqui dá para falar, dá para transformar ensejo em verbo? Dá. Dá para falar ensejar um novo esboço. Um novo esboço seria o complemento do verbo. Um novo esboço é ensejado. Então, se eu conseguir transformar esse nome em verbo, e o que eu preciso classificar é complemento do verbo, então aqui é complemento do nome. Lembrando que, eu sei que você sabe, complemento nominal sempre vai ter valor o quê? Fala para mim. Passivo. Por quê? É sempre alvo. Por quê? Porque é um termo regido. Beleza? Então, acaba que o que ele quer, essa segunda parte do item, que eu já te disse, que eu só estou dizendo porque eu sei que você fica feliz quando eu digo, mas na hora da prova não precisaria, um esboço de mundanismo está ligado a um nome. Então, nunca na vida poderia ser um complemento verbal, como ele colocou no item. Já tínhamos julgado há muito tempo, já teria dado tempo de você fazer 1000 questões. Só estou comentando porque eu estou comentando. Beleza? Então, pronto. Vamos agora para a nossa próxima questão. Esta foi para diplomata, Instituto Rio Branco, Banca e ADES. Agora eu vou resolver com vocês uma questão novíssima do Ministério das Relações Exteriores, Banca Sebrasp, para marcar uma única alternativa correta, tá bom? Envolvendo o complemento nominal e o lhe. Então, me acompanhe aí. Próxima questão. A forma pronominal lhe em... Deixa eu só molhar o bico. Julgando-lhe ser agradável, exerce a função de quê? O trechinho é esse daqui, ó. Machado de Assis viria a sofrer no governo do presidente Prudente de Moraes, o que considerou uma grave injustiça. Julgando-lhe ser agradável e querendo deixar-lhe mais tempo livre para seus trabalhos literários, o novo ministro, Sebastião Eurico Gonçalves de Lacerda, pai do grande tribuno parlamentar Maurício de Lacerda e avô de Carlos Lacerda, resolveu substituir Machado de Assis na diretoria de aviação, que então ocupava, deixando-o como simples adido à Secretaria de Estado, percebendo os vencimentos que lhe competissem. Trechinho um pouquinho maior, não é? Aí ele quer exatamente esse lhe aqui, julgando lhe ser agradável e querendo deixar-lhe mais tempo livre para os trabalhos literários. A minha pergunta é a seguinte: vocês acham que esse lhe está ligado a quem? Professora, esse lhe já é complemento de verbo, professora. Então, nas alternativas, eu já iria direto para complemento indireto. Ó, complemento indireto, eu já eliminaria complemento nominal. Cuidado, 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 porque português não é tão simples assim, não. A gente sabe que é muito legal, mas temos de tomar cuidado com julgamento precipitado. Preste atenção. Quando eu digo a você, por exemplo, cortaram-lhe o cabelo. Cortaram-lhe o cabelo é igual a cortaram o cabelo dele. Quando eu falo que cortou o cabelo dele, isso é uma ideia de posse. E para a gramática, tudinho pelo resto da vida, o que indica posse é adjunto adnominal. Então, esse cortaram-lhe o cabelo é posse e funciona como adjunto adnominal. Beleza? Professora, mas você tinha falado, professora, que o lhe é objeto indireto. Eu disse que o lhe é objeto indireto quando ele for complemento de verbo. Mas o lhe é um pronome oblíquo e nem todo pronome oblíquo é complemento verbal. Lembram que eu disse que o pronome oblíquo é aquele que se desviou. Ele vai assumir qualquer função menos a função de sujeito. Beleza? Então, olha para cá. Eu disse que o pronome oblíquo poderia ser complemento verbal, complemento nominal, adjunto adverbial e adjunto adnominal. E toda vida que você identificar
que este lhe dá uma ideia de posse, não há outra possibilidade. Só pode ser adjunto adnominal, beleza? Então, aqui seria possível, cortaram-lhe cortaram o cabelo dele, se é posse, é adjunto. Perfeito. Professora, mas eu decorei que o lhe é objeto indireto. Decorou errado. Quando eu digo, por exemplo, que a notícia lhe foi agradável. Quando eu digo que a notícia lhe foi agradável, isso é a mesma coisa de falar que a notícia foi agradável a ele ou a ela. Quando eu digo a ele ou a ela, imaginem, a notícia foi agradável a ele. Vocês estão vendo que este a ele, vocês acham que estaria ligado a quem? Não é notícia a ele, não é foi a ele, é agradável a ele. Então, o a ele está ligado ao agradável. Aqui em cima, eu apenas disse que esse lhe é igual a ele, tudo bem? E veja que agradável é uma característica da notícia, é um adjetivo. E aí nós temos uma informação muito importante que é o complemento nominal, ele complementa o substantivo abstrato, complementa o adjetivo ou complementa o advérbio. Então, se você tem algo que está complementando um adjetivo, só pode ser um complemento nominal, tudo bem? Então, o a ele está ligado ao agradável e é complemento nominal. Professora, mas e o que eu decorei? É complicado decorar por decorar. Eu tenho de entender o funcionamento lógico da língua portuguesa. E foi o que eu disse. No método, eu explico isso aqui tudo detalhadamente, levantando todas as possibilidades e fazendo um passo a passo que não tem como você não entender. Só não vai entender se não fizer. Beleza? Então, vamos voltar para cá. Foi agradável a ele, o a ele está ligado a um adjetivo. O que está ligado a adjetivo ou a advérbio? Complemento nominal. Beleza? Então, este lhe aqui é um complemento. Este lhe é posse, por isso adjunto. Este lhe, ligado ao adjetivo, é complemento. Então, veja a estrutura que a gente vai analisar. Julgando lhe ser agradável. Julgando ser agradável a ele. A ele, a quem? Vamos ler. Machado de Assis viria a sofrer no governo de presidente Prudente de Moraes, o que considerou uma grave injustiça, julgando-lhe ser agradável e querendo deixar-lhe mais tempo livre. Veja só, o presidente, parece que o presidente julgou ser mais agradável a ele quem? A Machado de Assis. E ele queria deixar mais tempo livre para Machado. Então, ele julgou que era agradável. Eu vou até puxar do jeito que eu puxei ali. Vocês estão vendo a alegria aí dos passarinhos, né? Acredito que estão ouvindo. Português é tão legal que até os pássaros se alegram. Então, esse lhe é o a ele, beleza? A ele, Machado. Mas o lhe está ligado ao agradável. Agradável a alguém. Então, de novo, está ligado a um adjetivo. Se está ligado a um adjetivo, não tem outra possibilidade, só pode ser um complemento nominal. Olha a diferença. E querendo deixar-lhe, tá vendo o outro lhe? Mais tempo livre. Ele está querendo deixar o quê? Mais tempo livre e deixar a quem? A Machado. Esse lhe agora está ligado ao verbo. Esse lhe agora é o complemento indireto. Mas o outro não, o outro está ligado a agradável, beleza? Mas ele pediu julgando-lhe ser agradável. Então, vamos voltar para a questão. Ele falou que, então, esse lhe, nessa estrutura, exerce a função de quê? Complemento indireto, joga fora. Isso aqui já foi para pegar quem vai com a informação decorada. Então, é complemento nominal de agradável, complemento nominal de agradável. E refere-se ao ministro? Não, refere-se a quem? A Machado de Assis, tudo bem? Então, seria agradável a Machado de Assis, perfeito? Muito boa, não é? Muito boa, muito boa. Eu achei essa questão muito legal. Pessoal, então encerramos mais um café com gramática. Vou dizer novamente, nosso café com gramática agora está sendo gravado, mas se eu fosse você, eu acordaria toda terça-feira, 8 horas da manhã, porque vai ter sempre conteúdo maravilhoso que vai ficar no ar
por pouco tempo. Então, se assistiu no horário do Café com Gramática, assistiu. Se não, acho que vai ficar no ar por pouco tempo. Tá vendo só, não é? Você pode fazer parte, digo de novo, do método RISE de aprendizagem. Você que me acompanha aqui no café tem um desconto especial. Eu vou deixar o link aqui disponível para você. E toda quarta-feira, às 19 horas, nós vamos ter português para concurso, resolvendo provas inteiras, tudo o que acabou de acontecer, prova novinha para você estar mega, super, hiper atualizado, beleza? E vamos ter agora também o método RISE, nova turma do método RISE com aulas ao vivo. Então você vai poder, uma vez por semana, ter contato direto comigo para poder tirar todas as suas dúvidas. Eu acho que é bacana, hein? Acesso ao método, vai assistir a tudo ali na sequência e depois vai ter contato comigo para que eu possa tirar todas as suas dúvidas. Então, muito obrigada por participar do nosso Café com Gramática e até a próxima. Um beijo, tchau, tchau.